Graça e paz, meus amados, queridos irmãos, estamos aqui novamente, eu e o Udi, para nós fazermos mais uma parte que eu nem lembro mais se é a quinta ou sexta, mas ok, depois o Udi procura lá. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu chamado pastoral, né? E eu quero dizer uma coisa, porque hoje às vezes a gente encontra pessoas que criticam os pastores, zomba dos pastores, faz alguma chacota porque as pessoas são pastores, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu não queria ser, mas Deus me chamou, e hoje eu sou porque o Senhor me chamou. E eu lutei muito para não ser. Eu fiz até uma proposta para Deus, como eu era bem sucedido na minha empresa, e eu tinha empresa também de carretas, né, transporte de óleo vegetal, de petróleo. Eu fiz até uma proposta para Deus para eu bancar missionários. Eu já bancava, né, eu já ajudava os missionários no campo, pastores, igrejas, né? Eu já ofertava muito assim em evangelistas, e eu fiz até uma proposta para Deus de que eu iria manter, mas eu mesmo não iria. Mas sabe como Deus disse para Moisés: você vai e Arão vai ser a tua boca, mas você que é para ir. Então foi mais ou menos assim. E então Deus me pegou, né? E aí veio então o chamado, e eu aceitei o chamado, né? Mas sabe como que não é fácil você deixar a vida secular e abraçar um chamado, deixar a vida secular e viver por fé. Não é fácil. Então, quando eu decidi abandonar tudo, os caminhões, as carretas, né, e abandonar também a mecânica que eu tinha, o autopeças, né, e que a gente tinha uma vida, graças a Deus, sempre próspera, Deus sempre me prosperou. Então não foi fácil, porque quando eu tomei a decisão, então o inimigo, ele aparecia logicamente em pensamentos, né, e trazia tormentos na mente de que os meus filhos agora iam padecer necessidade, né, eu ia viver apertado e coisa, porque viver pela fé e coisa. Então quando o inimigo me atormentava, eu às vezes voltava para o trabalho, fiz até um pouco assim como os discípulos voltavam a pescar, né? Porque era muito tormento, às vezes quando o inimigo me deixava em paz, que eu vencia aquela tribulação mental, né? Aí então ele pegava minha esposa e ela colocava uma certa insegurança nela. Mas chegou um momento que a gente tomou a decisão, e aí então fui ordenado ao ministério pastoral. E então, como eu tinha uma carreta de transporte, e tinha uma carreta que estava sem motorista, e eu consegui um motorista, e então esse motorista não tinha o curso de cargas perigosas e direção defensiva. Então eu disse para ele: olha, enquanto você faz o curso, eu vou em Paulínia fazer uma viagem ali e ver como vai ser os custos, o consumo do caminhão e pedágio e tudo, para você fazer essa linha de Paulínia aqui, Paulínia ao Mato Grosso. E assim então eu peguei o caminhão na segunda-feira, a carreta, para ir em Paulínia, sabendo que quarta-feira eu tinha uma primeira reunião pastoral, né, com os pastores do ministério que eu pertencia. Mas o que aconteceu? Chegando lá, não carregaram
na terça, não carregar na quarta, não carregar na quinta, sexta noite, então foram carregar. E aí era para ter carregado óleo diesel, carregaram gasolina, e eu fiquei muito preocupado com aquilo, né? 30 mil litros de gasolina, primeira viagem que eu estava fazendo ali de petróleo, porque até então eu puxava óleo vegetal. E aí, nesse meio de tempo, eu não fiz nenhuma ligação em casa, né? Folgado, não quis ligar em casa, fiquei de segunda a sexta sem fazer uma ligação em casa. Mas o que sucedeu? O que eu estou contando isso para vocês verem, né? O início do chamado. E aí então, minha esposa teve um sonho assim muito preocupante, como uma revelação mesmo, de que eu iria sofrer um acidente violento, que a carreta ia incendiar e eu ia então morrer queimado mesmo, assim. Ela se viu no sonho ligando para o meu irmão em Cuiabá para ir me buscar em São Paulo, e foi um sonho preocupante. Então ela ficou muito preocupada e ela foi numa reunião na Assembleia de Deus, né, no culto, na quarta da tarde, culto de cura, libertação. E lá, quando estava ali naquele culto, demorou um pouco aquela reunião e ela e minha filha então se levantaram para vir embora. E aí o pastor então falou: irmã, não sai, porque eu tenho uma palavra de Deus para você, não sai agora. Então, terminando a reunião, o pastor veio e entregou essa palavra para minha esposa, dizendo o seguinte: que ele estaria me dando um livramento, mas que eu nunca mais então voltasse a dirigir caminhão, porque eu fiquei nessa brincadeira 6 meses recusando ainda, depois de consagrado ao pastorado, eu ainda fiquei 6 meses pilotando uma carreta por falta de motorista, né? E então o Senhor mandou esse recado para que eu nunca mais voltasse a dirigir carreta. E nesse meio de tempo, eu não sabia de nada, né? A gente saiu de Paulínia e, descendo ali em frente às bases, um carro do outro lado da pista, fecharam ele e ele veio em direção à minha carreta do outro lado e atingiu, né? Atingiu a carreta e ele virou de teto. E naquele asfalto muito petróleo ali, eu vi aquele fogaréu atrás, assim, né, da carreta. Eu falei: meu Deus, ele acertou a boca do tanque, esse trem vai explodir e tal. Foi muito temor naquela hora. Consegui estacionar a carreta, nisso o fogo tinha acabado. E eu voltei lá ao local do acidente e eu vi que só tinha um jovem no Gol. E o Gol tinha acabado, né? Porque ele bateu, virou de teto no asfalto. Mas o rapaz estava perfeito, não teve nem um ralado, estava normal no celular, conversando com o patrão. E então eu olhei, observei bem, né? Não tinha nenhum prejuízo pessoal, só material. Então o maior prejuízo, assim, vamos supor, seria dele, e como ele bateu em mim, o meu prejuízo foi muito pouco. Eu falei: não vou ficar aqui perdendo tempo, e vim embora, né? Vim embora. E chegando no meio do caminho, então liguei para minha esposa e ela falou: bem, então cuida, porque eu tive um sonho muito terrível com um acidente com você e tal. E então eu disse para ela: olha, já aconteceu, mas graças a Deus, Deus deu o livramento, né? Porque quem não entende muito de carreta, se aquele carro tivesse atingido no pneu dianteiro do cavalo, então tinha dado um L, e ali tinha mais de 300 carretas, tanto de um lado como do outro, uns para descarregar, outros para carregar, e aqui são tudo bombas, né? Então ia ser um incêndio nacional, né? Mas Deus deu o livramento e ele acertou o carro no pneu traseiro do tanque, e então não houve dano nenhum praticamente no meu caminhão, ok? Eu vim embora, eu cheguei aqui, contei a história, tudo, como foi,
E aí então decidi deixar. Mas ainda fiz mais uma viagem para Paranaguá, né? E aqui em Campo Grande eu fiz uma oração. Falei: Senhor, se realmente tem um chamado na minha vida, então eu quero que o Senhor me dê, uma prova desse chamado, mas que eu não me machuque, que eu não tenha prejuízo no veículo, né? E também que não venha prejudicar ninguém. Mas eu quero uma prova sobrenatural, né? Eu fiz como o Gideão, né? Que fez aquelas provas ali com o novelo de lã, aquela coisa ali, né? De molha fora, molha só a lã, né? Porque não é fácil você enfrentar um chamado pastoral. E aí então fiz essa oração e me esqueci e fui embora. Aí tem um posto lá no 210, parei lá, almocei, né? E fui-me embora. Aí depois de uns 150 quilômetros, numa descida, quando eu olho o contagiro do motor do caminhão, era um Volvo novo, e o contagiro estava zero. E eu tentava acelerar, o caminhão não agia, não reagia, o motor não acelerava. Então eu tentei dar partida para o caminhão pegar, e o caminhão não pegava. Isso eu estava descendo ali a 100 por hora, aquela descida com o caminhão carregado. E aí eu engatava a marcha do caminhão, tirava o pé da embreagem, e o motor não virava. Então eu falei: meu Deus, o que aconteceu com esse caminhão? E o caminhão correndo, né? Aí eu parei no meio-fio, e o meio-fio ali é muito estreito, ficou um pedacinho da carreta em cima da pista, e ali fiquei um tempo ali pensando o que aconteceu com o caminhão para cortar daquela forma de não funcionar. E esperei ali uns 5 a 10 minutos, falei: o que pode ter sido? Não escutei barulho, mas aí eu dei partida, o caminhão pegou, acelerei o caminhão firme, engatei, fui dando marcha, fui a Paranaguá, descarreguei, voltando, quando eu passei ali, então eu lembrei do ocorrido, e eu falei: meu Deus, o que aconteceu com esse caminhão? Aí Deus me falou: você não queria um sobrenatural, né? Um sinal de que não era para você ter prejuízo, não era para você se machucar e também nem dar prejuízo a terceiro? Então eu te mostrei. E realmente, quem sabe você um dia vai me assistir, se você entender de mecânica, você vai entender o que eu estou falando. Aonde os anjos entraram para cortar o óleo do motor, para desligar a transmissão do motor. Isso, cara, não existe, é um sobrenatural, porque para desligar a transmissão do câmbio ao motor, só se quebrar disco ou quebrar o piloto do câmbio, né? Senão não tem como desligar isso. E foi desligado, não sei, sabe, os anjos entraram ali de uma maneira sobrenatural, né, e fizeram isso. Então esse foi o sinal que Deus me deu, que não me deu prejuízo, não estragou o caminhão, não me machuquei e nem deu prejuízo ao terceiro. Então eu entendi que realmente havia um chamado na minha vida. E aí, chegando, então procurei vender o caminhão e abraçar de vez o chamado. Então essa é a experiência que eu tive, que não foi fácil, né? A gente vai pedindo sinal para Deus, porque é uma tarefa que você vai enfrentar, e é uma tarefa por fé, ok? Então Deus abençoe você, e fica aí como esse exemplo é verdadeiro, aconteceu comigo, amém? Que Deus abençoe você, é parte
do chamado. Amém?